tema que escolhemos para esta noite é não desista. Não desista do quê? É um tema muito amplo e muito diversificado e talvez devido a esse momento do Corona-19 nós pensemos que é não desistir sobre a saúde ou não desistir dos assuntos que estão ligados ao recolhimento ou a gradativamente voltarmos às atividades, mas eu escolhi uma outra forma e o texto base é Gálatas capítulo 6. Gálatas no capítulo 6, que eu vou ler 2 versículos, mas antes da leitura eu quero fazer uma oração pedindo a bênção, além da que o Wagner já fez há pouco, pedindo a bênção especificamente por esse momento que abrimos a palavra de Deus. Vamos orar. Querido bom Deus, muito obrigado, porque nos dás uma oportunidade tão grande. Abrir a Tua palavra, cultuar o Teu nome, suplicamos a presença e o poder do Espírito Santo. Somente através desse poder nós poderemos falar e também poderemos entender. Para tanto, ó Pai, perdoe os nossos pecados, a fim de que nada impeça, mais uma vez, ouvirmos a Tua voz, em nome por amor de Jesus. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, aqui esse texto está dizendo: não nos cansemos ou não desistamos, não desista de fazer o bem, primeiramente aos domésticos da fé. Aqui está falando as pessoas da igreja. Eu vou ler agora um outro texto que está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós estamos nesse momento com 100 equipamentos ligados nesse culto de oração, e se nós multiplicarmos por 3 a 5 pessoas, nós estamos com um grupo maior do que cabe nessa igreja. Vamos ver se chegamos a 1000 pessoas. Vá passando aí para os seus amigos, dizerem para ligar aqui na Vila Matilde, que nós estamos ao vivo nesse momento. Então vamos voltar ao texto de Gálatas e ao texto de 1 Timóteo. E esses textos são tão especiais, os milagres de Deus são tão grandes, que eu acabei de dizer a frase e em poucos segundos passamos de 100 para 130 equipamentos. E vamos chegar aí a 300, 500 pedindo a bênção de Deus. Por quê? É o momento de nós orarmos, e o culto de quarta-feira à noite é um culto de oração. Centenas de vezes estive aqui nesta igreja em cultos de oração. E eu estava ouvindo há pouco, antes que eu falasse agora, o Wagner e o Rodrigo comentando: por que nós não fazemos um culto só de orações? Um culto onde nós vamos dedicar o momento todo, que normalmente a palavra é aberta, para orações. E quantas vezes já repeti aqui nessa igreja, em outras ocasiões: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não é poder para as benesses da vida, é poder para vencer as tentações, o mal que nos assedia de uma forma muito intensa. Quando menos esperamos, estamos falando, estamos procedendo de uma forma que não gostaríamos e já ofendemos alguma pessoa da família da igreja ou alguém da família consanguínea.
o texto de Gálatas diz, primeiramente, não desista de fazer o bem. E o versículo 10 diz, enquanto temos tempo. E eu vou aqui propositalmente repetir a palavra tempo. Enquanto temos tempo, porque chegará tempo que não teremos mais tempo. É uma repetição proposital. Nós temos tempo agora. Mas quando alguém que nós temos o relacionamento morre, nós não temos mais tempo. Então, enquanto a pessoa está viva, enquanto nós temos o relacionamento, onde podemos desenvolver palavras, atitudes, olhares, gestos, comportamentos ligados ao amor, vamos fazer. E já fiz essa pesquisa várias vezes, publicamente. É mais fácil falar bem das pessoas ou falar mal? E a resposta que eu ouvia era falar mal. É mais fácil. É mais fácil falar a verdade ou mentir. Então nós vivemos em uma sociedade tão pluralista, onde os valores religiosos, morais, familiares, situacionais, deixam de fazer parte do cotidiano. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os cristãos da Galácia, no livro de Gálatas, e depois uma das duas cartas que ele escreveu para Timóteo, a respeito de não desistirmos, de não negarmos momentos de bem-estar com pessoas da igreja e também com pessoas da família. Nós estamos forçosamente vivendo com a família e, infelizmente, nós temos visto pelos meios de comunicação, a mídia nos apresenta, que as agressões verbais, físicas e mesmo mulheres, infelizmente, sendo mortas por uma convivência onde as pessoas não estavam muito acostumadas. Porque nós vivemos mais tempo no trabalho e na convivência com amigos do que com o cônjuge e com os filhos. E agora nós temos que conviver com a família. Nós temos que conviver forçosamente. E eu tenho uma notícia que talvez não é muito boa para você. Vai demorar um pouco mais. Aqui, pelo menos, onde nós estamos, em São Paulo, no Brasil, nós não chegamos ainda no pico. Nós não chegamos, infelizmente. Nós teremos ainda muitas pessoas que vão ficar doentes e, infelizmente, outras que vão morrer. E essa convivência que requer o isolamento em casa, é muito importante desenvolver o diálogo em amor, em perdão, cedendo, dando prioridade a outros, mas não é fácil. Como eu não vou desistir? Como eu vou ser uma pessoa dócil, agradável, nesse meio que nós estamos vivendo? Então me vem à mente algumas questões que nós não devemos desistir, nós não devemos colocar de lado através de palavras. Palavras boas, inclusive Salomão escreveu no livro de Provérbios, a palavra dita ao seu tempo, quão boa são maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra dita a seu tempo. Nós deixamos de elogiar com muita facilidade. E essa convivência que é quase massificada permite que nos comportemos distantes mesmo em casa, estando na mesma convivência. Me vem à mente o pastor Geraldo Marski, que ele não desistia em palavras de elogiar. Eu me recordo, ele estava com mais de 90 anos e ele ainda pregava. Na minha adolescência, quando eu estudei no IASP, o pastor Geraldo pregava muito por lá, com aquele sotaque que ele tinha, e já com bastante idade, ele um dia me chamou na casa dele. E eu fui à casa do pastor Geraldo. Ele falou assim: Jonas, eu quero mostrar para você aqui alguma coisa. Eu não sabia o que era.
Naquela ocasião eu era pastor lá no IASP, e o pastor Geraldo já estava aposentado, já estava jubilado e morava ali próximo ao colégio. E ele me levou na casa dele e falou: entra aqui no meu quarto. Eu fui, eu já conheci o pastor Geraldo desde a minha adolescência, há muitas décadas. Eu gostava muito dele e eu sabia que ele orava por mim. Eu entrei tranquilamente e ao chegar eu vi a esposa dele, que estava em uma cama e com Alzheimer, já em estado terminal, e ele estava tão acostumado a elogiar as pessoas, a falar coisas boas, que ele olhou para aquela cama, onde estava praticamente inerte. A sua esposa faleceu após alguns poucos tempos depois. Ele olhou e falou assim para mim: Jonas, não parece um anjo? E apontou para a esposa dele. E eu fiquei pensando, será que ele está brincando comigo? Parece um anjo. E eu olhei para o rosto dele, ele estava sorrindo, olhando para a esposa dele, sorrindo. E eu pensei, ele não desistiu, até os últimos momentos a esposa não está ouvindo, ou talvez está ouvindo, mas não está entendendo, e se está entendendo, eu também não sei dizer, mas ele disse que ela parecia um anjo, ali pequenininha, magrinha, encolhidinha na cama. Enquanto temos tempo, falemos bem, porque chegará um momento que não teremos mais tempo. Esse texto diz a respeito da família da fé e diz a respeito dos domésticos do lar da família. Eu quero contar um relato a respeito de fazer o bem através de uma atitude. Olhem que relato muito lindo. Há muitos anos atrás, quando houve no Rio Grande do Sul o primeiro programa Revive, naquela ocasião, eu era JA lá no Rio Grande do Sul, e fizemos uma programação no Gigantinho durante um fim de semana, onde estavam reunidos ali 10, 11, 12 mil pessoas. Eu soube desse relato alguns anos depois. Naquele primeiro Revive, era o mês de maio, indo para junho, e o frio já estava forte lá em Porto Alegre. E naquela noite, o frio era intenso, e no ano seguinte foi repetido novamente o Revive, e o orador convidado era o pastor Bulhon. E eu soube disso posteriormente, porque eu já não estava mais no Rio Grande do Sul. Antes de cantar naquela noite, a cantora Eclair estava lançando o seu primeiro CD, e ela passou por um homem que entrou no Gigantinho fugindo do frio. Era um indigente. A roupa dele, o corpo dele eram fétidos. O cabelo dele estava tão oleoso que os piolhos escorriam. Era algo que dava asco de ver. E aí Eclair passou por ele, colocou a mão no ombro dele, sorriu e disse: boa noite, tudo bem? E passou para cantar. O tempo correu. No ano seguinte, o pastor Bulhon estava pregando e contando um relato, uma história. E ele disse que queria apresentar naquela noite para os amigos que estavam ali, em um número muito grande, a história de um empresário muito bem sucedido, que era um artista que fazia quadros. E aquele artista foi chamado à frente, um rapaz bonito e bem apessoado, e apresentou ali parte da sua arte. E foi mostrado publicamente, e aquele grande auditório de mais de 10 mil pessoas aplaudiu, um rapaz muito bonito, muito bem apessoado. E o pastor Bulhon falou: no ano passado, ele estava aqui. Ele passava momentos muito difíceis da sua vida.
e desanimado, tornou-se um indigente, um morador de rua, e fugindo do frio, ele estava aqui, no Gigantinho. E quando a Eclair passou por ele e sorriu, e perguntou se ele estava bem, aquilo impactou de tal forma o coração dele, que ele resolveu mudar de vida, e este que está aqui agora, que é um artista plástico, retomando a sua atividade profissional, era aquele indigente do ano passado. Fazer o bem, não desanimar, não desistir de fazer o bem através de palavras, de atos, de sorrisos. Por que nós fechamos tanto o senho? Por que nós nos tornamos pessoas até por vezes desagradáveis, quando não conseguimos transmitir palavras que sejam boas, a não ser falar mal dos outros, reclamar, dizer impropérios? Naquela noite, um olhar e apenas uma palavra, tudo bem, transformou a vida de uma pessoa. E quantos não podem ser transformados em um momento como este, que estão ouvindo a palavra de Deus e estão convivendo com pessoas que são amargas? Possivelmente dentro de casa, possivelmente o seu vizinho, a família que está aí ao seu lado, está judiando de você, está tratando de uma pessoa como você, que está sozinha aí, como se fosse ninguém. E você fica triste achando que está desamparada, que está sozinho. Mas nesse momento Deus olha para você. E Ele manda, se preciso for, anjos em forma de humanos. Ou palavras como estas que estão sendo ditas agora. Se você não consegue receber o bem de alguém, seja você o transmissor, a transmissora do bem, através de orações, através de palavras, através de gestos. E por fim, eu quero retomar o texto de sábado à tarde, que estávamos aqui na live, e eu havia saído do Capão Redondo e entrei em um link, e infelizmente o link caiu. Eu não pude terminar o assunto que está ligado ao mesmo de hoje. E várias pessoas entraram em contato dizendo: pastor, qual é o final da história? Eu disse: quarta-feira à noite, se Deus quiser, eu vou contar. E esse relato agora é o texto de Romanos capítulo 12, versículo 12, que eu estava mencionando na live do sábado à tarde. Eu vou retomar agora. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, não desista de orar. Alegrai-vos na esperança, você tem esperança de que dias melhores virão, alegre-se. Está passando por um momento de tribulação, está passando por um momento de dor, de sofrimento. Eu estava agora nessa madrugada orando por amigos que iriam passar por intervenções cirúrgicas, que já haviam passado. E eu quero dizer para você, Gina, que nós estávamos orando pelo Mauro, pelo seu esposo. Um momento de angústia, de tribulação pela qual você, a família, estavam passando, quando ele fez 2 pontes de safena e uma mamária. Mas graças a Deus, a cirurgia que ele fez há 2 dias atrás já está em plena recuperação. E hoje ele já estava andando ali pelo hospital para se recuperar, graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Você, Carla, estava passando por uma tribulação grande com seu pai, o irmão Antônio. Ele estava com um câncer muito grande aqui na face, uma protuberância enorme. E nessa madrugada nós estávamos orando, e hoje pela manhã ele foi operado. E a notícia que recebemos agora à tarde, graças a Deus, ele está se recuperando, já está falando. E dentro de poucos dias, se Deus quiser, ele vai estar em casa. Havia um momento de tribulação, não desista. Olha a primeira parte do texto: alegrai-vos na esperança, perseverai. Não desista quando os momentos de tribulação chegarem. E não deixe de orar, não deixe de assessorar pessoas que passam por momentos difíceis. Há vários anos atrás, e aqui está o relato que eu estava contando na live,
Há vários anos atrás eu era pastor da Igreja Central de Brasília. E eu saí da igreja em determinada manhã, já quase na hora do almoço, e a hora que eu fiz a curva com o meu carro para entrar em uma avenida grande, eu passei rapidamente e vi no acostamento andando um senhor que tinha uma criança grande no colo, não era um bebê, e uma outra menina ao lado, segurando na calça dele. Deu para perceber de passagem que eram pessoas muito pobres. E quando eu passei, alguma coisa tocou em meu coração, eu parei, e lá na frente, no acostamento, eu dei ré, parei ao lado dele e perguntei: para onde o senhor está indo? E ele disse: estou indo para a rodoviária. Eu falei: mas o senhor vai a pé? Ele falou: vou. Eu falei: mas é muito longe. Eu levo o senhor, entra aqui que eu levo o senhor. É muito longe. E a garotinha que ele estava no colo, eu percebi a hora que ele pôs no chão, que já deveria ter ali pelo menos uns 5, 6 anos, e uma irmãzinha dela, um pouquinho mais velha, mas estavam muito sujos. O cabelo das meninas estava muito desgrenhado, muito pastoso de sujeira, uma roupa muito humilde. A calça daquele senhor estava amarrada com um barbante. Eu perguntei: de onde o senhor está vindo? Ele falou: do hospital. Eu falei: mas algum problema de saúde? Ele falou: sim, com essa minha filhinha que eu estou aqui carregando no colo, ela está muito fraca. E eu perguntei: qual o problema que os médicos disseram que ela tem? E ele me falou: fome. Fome. Amigos, naquela ocasião, eu estava morando em Brasília, onde os habitantes de Brasília detêm a maior renda per capita do Brasil. Como você pode imaginar que possam existir bolsões de miséria em torno de Brasília, a ponto de uma família não ter o que comer e uma criança estar tão desnutrida que não consegue nem ter forças para caminhar? E eu perguntei: onde o senhor mora? Ele falou: eu moro muito longe, é um lugar bem descampado, eu tenho meu barraco lá no meio do campo ali. Eu falei: o que o senhor come? Ele falou: não, nós não temos nada para comer quando eu não ganho alimentação, quando eu não tenho conseguido trabalhar, nós comemos azedinha e calango. Azedinha é aquela folhinha que vários de nós já comemos no campo quando éramos crianças. Eu já comi algumas vezes azedinha. E calango é uma lagartixa. Era aquilo que ele comia. E meu coração doeu e eu pensei: eu não vou levar ele para a rodoviária. Eu vou levar ele para almoçar em casa. Avisei que eu estava chegando com um pai, com 2 crianças. E a hora que as menininhas entraram no meu apartamento lá em Brasília, elas arregalaram os olhos, ficaram olhando. E os meus 2 filhos eram pequenos, da idade delas, e eu pedi para trazer bastante brinquedos, de colocar ali na sala, começaram a brincar, e o almoço foi colocado. À mesa, arroz, feijão, salada, uma comida gostosa, uma comida caseira. Eu percebi que em determinado momento aquela menininha que estava no colo do pai pegou o garfo e começou a cutucar no prato, e cutucava. E eu fiquei só observando, não falei nada, não ajudei, até o momento que ela conseguiu fisgar. Colocou na boca, eu avisei para ela não mastigar forte, para ir devagar. E os olhinhos dela começaram a ficar regalados, e ela mastigando devagar, e perguntou: moço, o que é isso? Eu falei: isso chama-se azeitona. Ela nunca havia comido uma azeitona. Enquanto tivermos tempo, façamos o bem. Principalmente aos da família da fé. E esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que são os domésticos da família: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Então, em primeiro lugar, aos da família de casa.
de acordo com o livro de Gálatas, aos da família da fé. E há outras pessoas que estão à nossa frente, e não desistamos de fazer o bem, porque a seu tempo teremos a recompensa. Quando teremos a recompensa? Aqui mesmo, na terra, nós teremos a recompensa. Quando vamos ver pessoas que são acolhidas desta forma que nós falamos agora na família, ou pessoas da igreja, ou mesmo aqueles que nós não conhecemos, nós vamos ver o resultado em nossos dias. Mas se não conseguirmos entender o que as nossas ofertas, o que os nossos recursos podem fazer por pessoas que não vemos, um dia na eternidade, quando Jesus voltar, eu tenho a alegria de conviver com uma pessoa que eu tenho dito que tem o coração mais dadivoso que eu conheço nesse mundo. E quantas pessoas por esse Brasil, por esse mundo afora são beneficiadas. Eu tenho dito, um dia na eternidade, você vai ter pessoas que vão chegar e vão dizer: muito obrigado, eu fui salvo porque você pagou os meus estudos, porque você ajudou naquela situação difícil, porque você socorreu a minha família, porque você socorreu a igreja. É esse o texto que Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Enquanto temos tempo, porque chegarão momentos estranhos em nossa vida, diante das profecias que nós conhecemos, que devido à intolerância religiosa, nós não teremos mais as portas das igrejas abertas. Nós não teremos mais condições de fazer esses atos de benevolência, de amor como nós temos hoje. Então, enquanto temos esse tempo agora em casa, com os da família, com as pessoas da igreja, com outros que nos rodeiam, principalmente agora, quando milhões de pessoas estão perdendo o emprego. Eu cheguei agora aqui na igreja e o pastor estava com outros amigos levando cestas básicas para alguns lugares, e ele disse: estou indo para uma igreja hispana que foi criada agora. E eu falei: são venezuelanos e bolivianos que chegaram ao Brasil? Ele falou: são. E me veio à mente um texto diante do que o pastor estava falando comigo agora, do livro de Tiago, que ele apresenta dizendo que você não é mais um estrangeiro, você agora é concidadão dos irmãos da fé, você já não é mais alguém que é colocado de lado. E esse texto de Tiago, que fala sobre você não é mais estrangeiro, você não pode ser considerado mais um estrangeiro, fala sobre pessoas que estão ao nosso lado, estão vindo de outros países, estão formando congregações aqui, estão sendo socorridos como estrangeiros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê a bênção da paz, que Deus permita que tenhamos o coração aberto para não desistirmos de fazermos o bem enquanto nós temos o tempo. E agora que eu vou orar com você para terminar esse culto, eu peço a Deus que abençoe a sua vida. Eu peço a Deus que abençoe o seu lar. Se você que está me ouvindo agora está passando por alguma necessidade, nós vamos orar agora por você. Se você é alguém que pode ajudar, nós vamos orar para que Deus te dê a bênção de abrir o seu coração. Se você não pode ajudar com recursos, você pode falar algumas coisas boas. Você pode telefonar para alguém. Você pode passar mensagens. Mas que a bênção de Deus esteja em sua vida e não desista de fazer o bem enquanto temos tempo. E até a volta de Jesus, sempre teremos os pobres e os necessitados entre nós. Que Deus permita que os socorramos, que os ajudemos. Vamos orar. Querido e bom Deus, ao encerrarmos agora esse culto, suplicamos a bênção de Deus para os queridos amigos que estão aqui em vários lugares do Brasil, estão fora do Brasil, que a bênção e o poder de Deus socorra os que estão se recuperando da cirurgia. Oramos agora pelo Mauro, pelo irmão Antônio, por vários pedidos que já foram lidos aqui na igreja.
Oramos agora por aqueles que não têm o pão em sua casa e estão recebendo uma cesta básica. E oramos agora por aqueles que podem ajudar, aqueles que podem abrir o seu coração, os seus recursos. Que a bênção e o poder de Deus repouse sobre seus filhos. E que pela misericórdia desse Deus maravilhoso, nunca nada falte nesses lares. Perdoe, ó Pai, onde temos falhado, e através desse assunto possamos reconsiderar algumas atitudes em nossa vida. Agradecidos suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um bom final de semana e até o próximo culto, quando mais uma vez a Bíblia estará sendo aberta aqui desse púlpito, aqui na igreja. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus.